Aproveito para dar boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A conversa de hoje sobre liderança, eu acho que vai ser super interessante, porque a gente vai poder discutir liderança, liderança de forma geral, liderança no mundo, liderança nas empresas, liderança na família. Eu acho que temos muitos temas para conversar. E eu começo só escrevendo um pouco qual o contexto que nós estamos aqui. Eu e o Forbes, nós pensamos em 4 webinars. Esse, então, é o terceiro webinar que nós estamos fazendo. O tema de hoje é o líder que se era, já era, né? Que originalmente o nome era o líder que eu era, já era. Mas aí a gente colocou o líder que se era, já era, até para uma brincadeira para ver se você, será que era líder, né? Que eu achei muito interessante. Na semana que vem, na quarta-feira, no dia 13, também às 18 horas, a gente tem um quarto webinar, que é talvez o mais instigante de todos, que vem de uma construção, de toda uma evolução. Não é, não. O mais instigante é hoje. Você acha que é hoje? Não, tô brincando. Hoje, depois, mais que hoje, será o próximo, mas só quando chegar lá. É verdade. É uma crescente, né? E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre as perguntas que eu gostaria de fazer sobre Terra 2, né? Sobre nascimento, educação, adolescência, trabalho, mulher, família, amor e morte. Forbes, eu estou valorizando isso, porque senão ninguém volta no quarto webinar, entendeu? O pessoal vai se cansar da gente, não vai mais estar aqui no próximo, né? Estou brincando, acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que apresentar o professor Jorge Forbes é quase que desnecessário, mas eu gosto sempre de falar algumas palavras sobre ele, então cada vez eu fiz uma apresentação de um jeito, né? É, Além de toda a formação, a titulação, né, que eu acho muito importante, muito interessante, tem uma frase muito legal, né? Eu estava até procurando o nome do pianista, eu esqueci, Fábio, eu vou te falar qual que é, mas a fã na plateia fala para ele, né? Eu daria a vida para tocar piano igual o senhor, né? E ele responde, faz muito sentido, né? Porque eu dei a minha, né? E, e eu acho isso sensacional porque as pessoas falam, não, o Forbes é infinito, né? O Forbes é incrível como ele, o conhecimento, tal, né? Realmente, acho que muita gente gostaria de ter seu conhecimento, né? Daria vida para ter o seu conhecimento, né? E é por isso que faz muito sentido, porque você deu a sua, né? Então, por isso que tem que valorizar mesmo a formação. Para a gente começar esse nosso bate-papo, Eu tenho uma imensa chance que eu adoro trabalhar com o que eu trabalho. Então, eu não consigo fazer aquela diferença, trabalho de um lado, diversão do outro, ou prazer do outro. Eu tenho imensa chance de ter resolvido ser psicanalista, uma curiosidade incrível com o ser humano, e como existe ser humano, ao menos até recentemente, para tudo que é lado, quer dizer que a gente encontrava muitos seres humanos, é uma delícia o exercício dessa curiosidade e do conhecimento do ser humano. Então, eu te agradeço, é linda essa apresentação. E que bacana, obrigado. várias vezes quando a gente está conversando, Forbes, eu às vezes faço uma separação entre trabalho e o pessoal com o trabalho, com o profissional, e você fala que em Terra 2 essa distinção não existe. Por que não existe? Porque aquela diferença clássica que você trabalhava para ganhar dinheiro, para gastar em casa, para aí você se divertir. A diversão de um lado, o trabalho do outro. O trabalho era enfadonho, era chato, era repetitivo, era cansativo. A pessoa lutava para se aposentar o mais rápido possível. E gradativamente, aquilo que era chato, repetitivo, começou a ser substituído pelas máquinas, e será mais ainda com o avanço enorme geométrico da inteligência artificial, e cada vez mais a topologia, casa de um lado, trabalho do outro, vai se imiscuir, vai se confundir, e a pessoa
não vai poder dizer eu sou obrigado a trabalhar, eu carrego nas costas essa família. Uhum. Não haverá mais isso, haverá uma responsabilidade compartida e as pessoas. Eu estou lembrando de um grande amigo que muitos conhecem, o Domênico De Masi. Ele consagrou a expressão ócio criativo, né, na Uhum. junção trabalho e prazer. Então, eu acredito que essa nova época vai nos dar essa imensa chance. Como, aliás, é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Nós estamos fazendo um trabalho com imenso Uhum. prazer, repartindo com essas pessoas que são muitas, aliás, que eu estou vendo aqui na minha tela, que Uhum. estão conosco. Né? Nós estamos trabalhando, estamos nos divertindo, estamos conversando. Acho que estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. É muito bom. Bom, entrando no tema de hoje, falando um pouco sobre liderança, acho que a primeira pergunta que eu me fiz diante desse tema é e antes de pensar por que que a liderança muda, por que que ela evolui, por que ela vai de terra um para terra 2, por que nós precisamos de líderes? Essa pergunta, por que a gente precisa de líder? Porque a gente não tem um plano biológico marcado para dizer o que você tem que fazer do momento que você nasce ao momento que você morre. Então você tem que construir bússola, você tem que construir GPS. Esse GPS pode ser mais alienado, você ficar na liderança ou no caminho que alguém marca para você, ou pode ser mais responsável. Então, melhor dito, você pode ser mais disciplinado numa liderança marcada para você, que você se adequa, ou você pode ser mais responsável numa escolha que você faz e você mesmo executa, né, o caminho liderado pelo seu desejo. Ou você vai pela comodidade do outro define, ou você vai pelo risco da sua escolha. Mas o elemento líder faz parte da vida do humano e varia, porque nos animais não variam. A liderança, a maneira de exercício de liderança, dependendo dos animais, se repete, enquanto a maneira de se repete na vaca, se repete Uhum. nos passarinhos, se repete nas abelhas, se repete nas formigas. Você tem animais gregários, você tem animais menos gregários, mas eles fixam uma maneira de ocupação do ambiente e de seguir líderes ou se estabelecer como líderes. E nós não. Nós temos mudança e estamos frente a uma mudança brutal, porque o líder, Zé Cláudio, do meu ponto de vista, de Terra 1, utilizando já a linguajar que a gente já está utilizando em todas as nossas conversas, todos os nossos webinars, o líder de Terra 1 não tem nada a ver com o líder de Terra 2. E eu acho engraçado, foi uma brincadeira até que eu acho que a gente fez na semana passada. É bom lembrar que quem está num papel de liderança grande, por exemplo, nas empresas, é bom se preocupar, porque se está no papel de liderança grande, foi formado em Terra 1. E Uhum. agora, se quiser continuar, né, entra rápido no nosso web, nas nossas discussões, porque tem que passar de líder de Terra 1 para líder de Terra 2. Forbes, na sua resposta, ficou claro para mim por que que em Terra um, onde a sociedade, onde o laço social ele é vertical, a importância do líder. Quer dizer, eu preciso ter o líder, preciso ter uma referência até para me criar um parâmetro, né, num mundo mais padronizado, mais previsível, né, onde ele me diga, né, me dê algumas bases do que seguir e como seguir, até para ter aquela progressividade para alcançar algo. Agora, no mundo Terra 2, que é um mundo horizontal, onde não necessariamente tem um guia, a liderança não seria um, não seria contraditório ter alguém liderando em Terra 2 se a colaboração ou se a autonomia das pessoas seria muito mais forte? Não, parece uma contradição, porque a gente só consegue pensar em liderança vertical e liderança modelar. Quando você Uhum. fala o que eu vou dizer, a gente está pensando que líder é aquele que serve de modelo para eu imitar. Aquela Uhum. coisa de você é modelo da minha vida, cara. Sempre quis ser igual a você. Outro dia eu estava vendo um,
um webinar, que não é um webinar, era uma apresentação dos amigos, dos amigos da Chitãozinho Chororó e Uhum. Ah, os etc. amigos sertanejos, tá? Oi? Os É, o amigos sertanejo. sertanejos. E aí, um deles dizia, acho que para o Chororó, você sempre foi minha imagem, cara, eu sempre quis ter ou não uma mulher como a sua, mas eu sempre quis ter uma família como a sua, ter filhos, você sempre foi meu modelo, então me chamou a atenção essa forma de, de se dirigir. Isso é uma liderança através do modelo. Existia um livro há muitos anos atrás, você não pegou isso, chamado Imitação de Cristo. Não sei se ele existe ainda, mas era um livro, evidentemente, religioso, para dizer como nós devemos imitar os procedimentos do Cristo. Então, é essa liderança que a gente se acostumou a, a pensar, a liderança pelo modelo. Pensa em bancos, pensa o Bradesco, por exemplo, Uhum. e como é que a Amador Aguiar estabeleceu uma série de formas do exercício da liderança modelar. Então, eu deixaria Terra 1 como líder de modelo e Terra 2 como líder plataforma de desejo. É Tá, diferente. é diferente. É, Vamos explorar um pouco isso. é Porque explora mais. o líder de modelo é mais fácil de todo mundo identificar. Aliás, a minha pergunta é uma pergunta com cara de Terra 1, né? Se eu, Oi? se eu for- a pergunta que eu te fiz foi uma pergunta Terra 1, né? Foi. Por... Me perdi. Por quê? Quando eu te fiz a pergunta se o líder era uma característica mais de Terra 1 do que de Terra 2, é porque eu certamente me referia a esse líder pelo modelo, né? O líder que todo mundo conhece é o líder pelo modelo. E esse Uhum. modelo não funciona mais. Quer dizer, ele hoje em dia é um pouco ridículo. Quem quer se pôr frente a um grupo dizendo eu sou o modelo que vocês devem seguir, ninguém vai levar a sério. Então todo mundo sabe que esse líder não existe mais. O que não se sabe muito, e que a gente está tentando levantar questões aqui hoje sobre isso, e agora? Nós vamos viver sem líder? Não, nós vamos Não. viver com vários líderes. É necessário a cada momento que alguém represente para nós uma plataforma transcendental, ou seja, que vá além de mim e que eu me junte com os outros a partir de uma certa plataforma. E líder é aquele, e líder será aquele que ocupará um lugar de fazer algo que as pessoas admiram, mas não deixar que as pessoas façam o que ele fez. Explico. Outro dia eu falei do Picasso, eu repito. Pergunto para o Picasso, como é que você fez a Guernica? E ele responde, não me pergunta como é que eu fiz, saiba que é factível. Uhum. Então, o líder será aquele. ah, Hoje é 6 de maio, não sei se você quis marcar a reunião hoje, 6 de maio, porque é aniversário do Freud. Né? São 164 anos. Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856. Então, uma homenagem ao Sigmund Freud, criador da psicanálise. E uma lembrança que depois do Freud, quem nasceu foi Zé Cláudio Securato, no dia 7, amanhã. Mandem presente para Zé Cláudio pela internet. Bom, então vamos ao Freud. O Freud tem um texto que sempre, me permita uma pequena digressão, que sempre me chamou muita atenção, porque é um texto, como sempre, na genialidade desse homem, que hoje faria 164 anos, como eu disse, ele diz assim: o que faz uma pessoa ser chata e uma pessoa ser interessante? Boa Veja, se pergunta. você fizer essa, né, é a pergunta que o povo quer saber, né? O que, então, pensa na liderança. O que faz com que eu me interesse por alguém, então que o outro, que eu permita, eu queira ouvir o outro, entender o outro, me aproximar do outro, então o outro exerce uma liderança. E o cara chato que exerce uma repulsa, que você
o famoso gangorra, né? Ele senta, se levanta. Então, o que é que o que é que diferencia? E só um gênio como Freud tem o peito de pôr essa pergunta num texto. Esse texto chama-se A Tradução em Português, numa das traduções portuguesas, Escritores Criativos. Então ele se pergunta por que um atrai e o outro não atrai. E ele parte do lugar comum, que seria dizer assim, olha, as pessoas interessantes, os líderes, aquele que me interessa, que eu quero ir, será que as pessoas interessantes seriam as pessoas poderosas, pessoas ricas, as pessoas que têm coisas inacreditáveis para falar, que falam de física quântica igual a atriz da Globo, com, com uma intimidade muito grande, né? Será que o que interessa é a dificuldade do assunto ou do que faz? Ou será que o que interessa é a forma do contar que faz com que você aproveite o contar da pessoa, mas a pessoa transmite algo com o desejo dela esburaca o próprio contar dela, ela não fecha o contar dela, e aí você, através desse buraco, do incompleto do conto dela, você completa, o que faz com que você se valha dessa pessoa como plataforma das coisas que você quer falar. Se ainda não ficou claro, vamos a Roberto Carlos Braga. Quando ele canta detalhes, ele canta os detalhes dele. Quando você canta os detalhes, você usa a plataforma de Roberto Carlos nos detalhes, mas você canta os seus detalhes. Porque se você cantar os detalhes dele, você vai ficar insuportável. Então, o fato dele ter cantado os detalhes, parodiando a frase de Picasso, faz com que você saiba que você pode cantar os seus detalhes e se fazer interessante, se fazer líder para pessoas que, através dos seus detalhes, poderão usar você como plataforma de desejo. Ficou claro? Está ficando claro, mas eu queria Claro. confirmar uma coisa. Com o andar da entrevista eu vou melhorando. Vamos ver. Então, isso está muito ligado à autenticidade, ao ser genuíno. Eu poder Tá. fazer uma coisa do meu jeito e não querer fazer a coisa do seu jeito. Porque quando a gente fala em genuíno, não gosto muito dessa mania hoje em dia. Você é genuíno. Ou pessoas que dizem assim, eu disse isso está certo porque eu disse isso para você sinceramente. As pessoas podem estar sinceramente erradas. Com sinceridade nunca foi critério de verdade na vida. Mas agora tem uma onda, né? De que olha, eu detesto você. Eu sou genuíno e digo eu detesto você. Não, você é mal educado e estúpido. Isso não é nada genuíno. Nós estamos confundindo as bolas. Eu acho que o genuíno interessante é quando a pessoa faz aquilo que ela não poderia fazer de outra maneira senão aquela que ela está fazendo. Ela é genuína porque ela corresponde ao gen dela, à origem nela. Rilke, o poeta Rilke, dá uma resposta incrível para um jovem poeta que pergunta para ele se ele teria condições de vir a ser um poeta ou não. E entre várias respostas, isso está nas cartas, quem não conhece eu recomendo, Cartas ao Jovem Poeta, do Rilke, e ele diz assim, só seja poeta se você não conseguir ser nada mais na vida. Se for impossível ser qualquer outra coisa. Né? Quer dizer, quando você é genuíno, quando você não consegue fazer aquilo de uma outra coisa que não a maneira que você está fazendo. E nesse momento, você passa para o mundo a ideia de que você está arriscado. Porque como você está fazendo aquilo? Porque é você que não sabe fazer de nenhuma outra forma já feita e você tem que expressar daquela maneira, você está tomando o risco de viver. E o ser humano admira muito aquelas pessoas que tomam risco.
Por isso que as pessoas adoram pessoas apaixonadas, porque os apaixonados correm risco e como, né? Mas alguns ficam até com vergonha de ver pessoas apaixonadas, porque dizem por que eu não consigo correr o risco. Verdade. Mas está abrindo só um pouco demais, eu não sei se... Vamos voltar para retomar aquela questão você estava falando da plataforma transcendental, que não é um termo fácil para a gente ir caracterizando a diferença, né, de um líder Terra 1 para um líder Terra 2, né? Então, a gente estava começando, sem eu te fazer essa pergunta, a gente estava começando a construir um pouco essas diferenças. Acho que a gente podia criar esse alicerce para partir daqui para frente. Das qualidades do líder Terra 1 para o líder Terra 2? Isso. Posso. Você tem aí uma coisinha que eu fiz de diferenças entre... Há um belo momento, com a ajuda do Silvio Genesini e do Ricardo Tucci, dois amigos, companheiros, um é empresário e grande executivo e o outro é um publicitário, eu estabeleci 16 características de líder Terra 1 para líder Terra 2. A primeira é que o líder Terra 1 é hierárquico e vertical, tal como a organização, ele é coerente com a organização Terra 1, que também é hierárquica e vertical. Enquanto o líder Terra 2, como eu acabei de comentar, ele compartilha, ele é horizontal como a sua organização. Ele não necessita, portanto, ele não necessita dos símbolos habituais do poder. Cadeira alta, mesa distante, elevador privativo, terno e gravata, tratamento formal, sacamoro. Com todo respeito, mas eu estou pegando os advogados, os juízes. É um bom exemplo. O judiciário inteiro tem essa característica, né? Tem toda essa característica de asepsia do mundo jurídico, que é muito Terra 1. Aliás, os colegas advogados que estão nessa conversa vão ter que rever o direito. O direito não pode continuar, né, nessa ritualística obsessiva. Mas, enfim, o primeiro item que eu poria seria esse, hierárquico e do compartilhamento. O segundo, eu diria que o líder Terra 1, ele atribui notas. Ele diz assim, eu tenho alguns amigos, ainda deve existir os trimestres nas empresas, os famosos quarters, onde o empresário é enlouquecido se ele cumpriu a meta, se ele não cumpriu a meta, que nota ele tirou. Então o cara começou no primário, no tempo que existia primário, já sabendo que nota ia ter, agora está com 60 anos de idade e continua querendo saber que nota ia ter. E com medo do professor, baixa nota ruim. Isso é típico do líder Terra 1. O líder Terra 1 atribui notas. O líder Terra 2, ele atribui responsabilidade. É diferente de nota. Porque nota é disciplinar. Você tem um modelo frente ao qual você vai ter nota 5, nota 6, nota 7, por aí vai. Abaixo de 5 você espera a pessoa. Então, por isso que eu não falei das outras. E o líder Terra 2 atribui responsabilidades. Ele corre o risco, de certa maneira, junto com a pessoa que trabalha com ele. Ele se expõe junto. Ele vai na batalha junto, porque se o cara para quem ele está dando a responsabilidade sabe que se ele falhar, o líder falha junto. Perfeito. Ele não vai poder dizer eu não tive nada a ver com isso. E isso é um fator importantíssimo, quer dizer, eles estão verdadeiramente juntos. Na empresa Terra 1, na liderança Terra 1, não está junto, não. Tipo assim, eu estou aqui, eu sou líder, você que chega aqui se quiser. E se não fizer direito, eu vou dizer que você não vai chegar. Bom, continuo? É bem característico de um comando-controle, né? Ou seja, a ideia do comando-controle, eu dou o comando e controlo e te atribuo uma nota te avaliando, né? A característica de feedback de Terra 1 é essa característica, né? É uma característica de nota. Né?
Agora, a gente leva isso também para a família, quando a gente fala, filho, você está nota 10, filho, você está nota 0. O tempo todo, né? Eu citei outro dia, é claro que com o andar da nossa carruagem das conversas, eu vou ser obrigado a lembrar, né, de coisas que a gente já conversou aqui, cada vez está mais Claro. coloquial as nossas conversas. Então, povo que está nos assistindo, por favor, quem perdeu as duas anteriores, tem os links que à disposição para poder ver os dois papos anteriores. É verdade, Então, é só entrar no canal da Sampo do YouTube, os links estão lá, mas também, se o pessoal da Sampo quiser colocar no chat, os links já ajuda para quem quiser depois copiar e colar em algum lugar. Desculpa, legal. Fortes. Vamos. Falou o CEO da São Paulo. Então, não, você está falando na família, claro, na família. Se a família nota, você ainda pegou a época que a gente falava que o irmão foi encontrado no lixo ou não? Não. Não, pois é, você já pegou uma época de mais politicamente correto. Eu não vim de uma época politicamente correta, eu vim de uma época politicamente incorreta. E sou o Uhum. sexto filho. Você pode imaginar quantas latas de lixo me foram referenciadas, né? Ou seja, você foi encontrado na lata de lixo. E era um problema terrível, né? Porque eu queria saber que lata de lixo era, o que tinha dentro da lata de lixo. Era uma preocupação de pessoas acima dos 50 anos que estão nos assistindo, ouviram falar da lata de lixo. Então, a lata de lixo é um dos aspectos que as famílias atribuíam notas. Ou então aquela coisa terrível, você nem parece meu filho. Essa frase Uhum. é uma coisa horrorosa, né? Ou seja, quando o filho faz uma besteira qualquer, ele é deserdado imediatamente, porque os pais são perfeitos. Os pais são terra Uhum. 1, maravilha, está tudo perfeito, está tudo certo. Agora, se o filho não deu certo, é porque deu alguma coisa errada na genética. Vai no banco da genética, devia ter escolhido outro gene. Que é uma forma indireta de dar nota, né? Porque eu sou nota 10 nisso, você não parece meu filho, então você tirou uma nota muito menor. Ou seja, a gente cai no mesmo critério de um líder Terra 1 de atribuir nota e não de dividir as Forma responsabilidades. sadomasoquista é uma forma aparentemente simpática, tipo assim, eu não quero me comparar com você, é verdade, né? Eu tive nota 10, mas isso não é o mais importante. É Entendi. terrível. Entendi. É pior a agressão velada do que a agressão escancarada. Vamos para a terceira característica? Bora. O líder Terra 1 controla e dirige, o Terra 2 inspira e entusiasma. O controle e dirige é fácil Aham. reconhecer. Inspira e entusiasma, eu vejo que eu comecei. Não, eu falei do Freud sobre o que eu entendo que seja uma inspiração. Quer Uhum. dizer, você tem que fazer duas coisas na inspiração. Primeiro, fazer alguma coisa interessante ao outro. E segundo, permitir que o outro faça alguma coisa interessante com aquela coisa que você fez. Você não pode dar um presente dizendo como é que a pessoa tem que usar. Uhum. A gente vive isso muito com criança. Você compra um carrinho maravilhoso que você adorou para dar para um menino de 5, 6 anos de idade. Aí você chega e dá para o seu filho, por exemplo, né? E você dá aquela coisa incrível e, e fica só olhando. O que você fica olhando? Como é que ele vai usar? A possibilidade de quebrar o carrinho em mais ou menos 8 minutos e meio é muito grande. E aí o pai fica desesperado. Mas eu comprei esse carrinho. Vou te contar de experiência própria. Eu tenho um carrinho que eu ganhei ganhei, porque me deram um carrinho, mas eu já era velho quando me deram um carrinho. E é um carrinho de bombeiro. Eu achei incrível o carrinho de bombeiro, porque eu não me lembrava de ter tido menino no carrinho de bombeiro, e eu guardei para os meus netos. Eu não tenho netos ainda, eu tenho 2 filhos, mas eu não tenho neto. E eu estou esperando para dar para o primeiro neto o meu carrinho de bombeiro. Outro dia eu comentava com meus filhos, falei, mas a minha alegria vai durar mais ou menos 8 minutos, porque ele vai destruir o carrinho.
né? Ou seja, e eu vou ter que permitir que isso ocorra. Claro. Então, agora, dúvida existencial, você deve comprar um segundo carrinho de bombinha. Mas a gente normalmente quer que a pessoa curta a maneira que você curtiu. E aí tem um erro grande. Mas é uma boa explicação a questão de como é que se inspira, né? Acho que é um Então, isso detalhe. da inspiração e do entusiasmo. O entusiasmo, eu falei aqui, o líder em Terra 1 controla e dirige, em Terra 2 inspira e entusiasma. Eu gosto da palavra entusiasmo pelo seguinte, ela tem uma origem grega que diz em nome dos deuses. Em Theos, entusiasmo vem de Theos. E é diferente quando você, na Grécia, quando você se refere aos deuses do Olimpo, eles não são deuses provedores. Você vai assim, em nome dos deuses vou fazer tal coisa. Mas os deuses não estão preocupados com você. Quando você fala pelo amor de Deus, no judaico-cristianismo, aí sim é um Deus provedor que está preocupado com você. Uhum. Um grego jamais saberia se o Deus estava preocupado com ele ou não. Normalmente não estava preocupado. Ele estava na farra lá no Olimpo, estava se lixando para você. Então, falar em nome dos deuses, na verdade, é tomar risco. O entusiasmado é aquele que não espera um Deus protetor, mas se lança no desconhecimento dos deuses do Olimpo, podendo ou não ser agraciado. Mas é um risco. Interessante. Essa é a 3. 4. Quarto. Eu gosto dessa. Não sei o que você acha. O Eu líder gosto. em Terra tem status, o líder em Terra 2 tem estilo. Status e estilo. Eu acho que é sensível para quem está nos ouvindo que é diferente. O exemplo que sempre me ocorre quando eu penso nisso é que há uns 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás, estou falando com uma precisão, como você vai ver que pelo exemplo não tem precisão nenhuma. Seria assim, há uns 30, 20 anos atrás, quem queria ter o líder queria mostrar que ele é um vitorioso, que ele deu certo na vida. Deu certo na vida para o líder Terra 1 é ganhar dinheiro, hein? Perfeito. Deu certo na vida é igual a ganhar dinheiro. Então ele ia para a festa com o seu novo Rolex. Eu nem estou com o relógio aqui, o meu está aqui. Então ele põe um Rolex assim no pulso, né? E ele dava jeito de puxar assim a manga do paletó, balançar, para que todo mundo visse aquele patacão, aquele Rolex azul. Me lembro de uma época que tinha um Rolex azul, você lembra disso? Tinha um Rolex azul que era um objeto de desejo de muita gente, inclusive de todos os trombadinhos das esquinas de São Paulo. Portanto, saiu do mercado esse Rolex azul. Isso Aí, continua, não mudou nada. oi? O Pois Rolex é. continua e o trombadinha também. Infelizmente. Você balançava aquilo e para ser admirado. E se fosse contar a viagem, você ia dizer que você chegou de Paris, de Londres, de Nova York no dia anterior. Circuito Elizabeth Arden, né? Londres, Paris, Nova York, Tóquio, etc. Hoje em dia, se a pessoa fizer isso, vai ser visto, bom, o termo meio chula vai ser visto como um babaca, vai ser visto como um bobo, né? Vai ser visto como um bobo porque ele quer impressionar. Ele não quer mostrar, ele está fazendo algo querendo fazer com que você o admire por causa do Rolex que ele comprou e que está exibindo. Perfeito. Não tem nada contra o Rolex, relógio maravilhoso, que todo mundo sabe. Eu estou falando sobre o comportamento da exibição do Rolex, né? Hoje em dia isso não tem cabimento. Então, hoje em dia, você não tem status, você tem estilo. A pessoa vai ser interessante na medida em que... Estilo. Oi? O que é ter estilo? Quer dizer, ter estilo é ter uma marca pessoal em cada escolha que faz. Pronto, sendo sintético. Ter estilo é ter uma marca pessoal em cada escolha que faz. Então, ele não precisa, ele pode ir para Nova York se ele gostar de Nova York, mas ele não precisa ir para Nova York para dizer que foi a Nova York. Ele pode usar o Rolex se ele gostar do Rolex, mas não seja ridículo de ficar exibindo, usar o Rolex no sentido da sua exibição.
Faça-o no sentido da intimidade das suas escolhas. E seja íntimo com quem te é íntimo, e não ficar balançando, né? Aliás, uma coisa que me diverte muito, a minha formação é francesa, toda minha formação em medicina brasileira, mas depois eu fui para a França, eu estudei lá, como você já comentou na nossa primeira reunião, e muita gente sabe que a Place Vendôme, na França, é uma praça de um status de objetos de luxo. Você tem você tem Cartier, você tem, enfim, inúmeras joalherias em torno da praça, e você tem o Hotel Ritz, uma praça maravilhosa, magnífica, enfim, todo mundo mais ou menos conhece, de fotografia, de alguma coisa assim. O que me divertiu muito há uns 10 anos atrás é que aquele relógio de plástico, qual é o nome dele? Bem popular, suíço. SWAT. SWAT, né? Uhum. É que quando você entra na Praça Vendôme, hoje em dia, indo para em direção da ópera, por exemplo, se você olhar para o lado direito, você tem Tem lá. uma loja, Oi? tem uma loja, não tem? Tem uma loja do SWAT. Zé Cláudio é genial, porque você tem, sei lá, Cartier, aí está escrito desde 1910. Não sei, estou chutando, estou inventando. Você tem uma outra joalheria qualquer, desde 1890. Aí você tem SWAT, desde 2000. É maravilhoso. Quer dizer, essa interpretação de um status, né, burguês, né, e a forma que a SWAT entra nessa praça, pervertendo, né, virando do avesso esse posicionamento. Uhum. Enfim, eu acho que está claro, espero, que há uma diferença muito grande. Tem status, que é um luxo de exibição. O luxo Uhum. muda muito também em Terra 1 e Terra 2. Eu acho que vou falar uma palavra sobre o luxo. Você É tem importante. uma mudança de status para estilo. Posso falar um minuto sobre o luxo? Claro. Eu trabalhei muito, quem trabalhou muito foi um grande amigo meu que trabalhou luxo, e me inspirou também a fazê-lo, que foi o Gilles Lipovetsky. Talvez muita gente conheça, é um filósofo francês, e ele escreveu um livro ótimo sobre o luxo, que está traduzido em português, eu recomendo. Eu também fiz trabalho sobre luxo, quem quiser no meu site pode pegar, põe luxo, que vai achar esse trabalho sobre o novo luxo. Qual é a diferença entre o velho luxo e o novo luxo? O primeiro, que é luxo? Luxo, uma das origens do termo luxo vem de, bom, o termo vem de luz, né? Lux, luz. Então, o objeto de luxo é um objeto de luz. Quando o homem se viu desamparado dos deuses e se viu na escuridão da vida, nós estamos insistindo tanto esses dias todos como nós somos desamparados e como nós somos incompletos, ele quis fazer oferenda aos deuses para que os deuses os contemplassem com as benesses divinas. Então começaram a fazer oferendas. As Uhum. oferendas que davam, e eles começaram a ofertar coisas que não eram coisas especialmente deles, porque as coisas deles eles achavam que não era, quer dizer, comida deles não era comida dos deuses, que os deuses iam querer uma coisa diferente no dia a dia deles. E eles começaram a ofertar coisas esquisitas para receber essa benesse divina. E quando, por alguma obra qualquer, do meu ponto de vista de acaso, para eles uma resposta divina se dava, né, eles chamavam aquele objeto esquisito que eles tinham ofertado, né, por exemplo, sei lá, um objeto aqui, um objeto de luz, um Uhum. objeto de luxo. Então, ter um objeto de luxo é ter um objeto que me reconecta com o Deus. Veja o luxo monumental das igrejas católicas, por exemplo. Veja o luxo do Vaticano. Não é?
Então, o luxo tradicional que nós fomos criados é esse luxo do status, do diamante, do relógio Rolex, da caneta, sei lá que marca, etc. Na pós-modernidade, em Terra 2, esse luxo de exibição, esse luxo, como se fala em francês, para ir para tele bourgeois, para confrontar os burgueses. Enfim, não faz muito sentido a expressão em português, mas enfim, esse luxo passa a ser desvalorizado e o luxo do estilo. Eu me lembro, por exemplo, que aquele grande designer e arquiteto francês, meu Deus, me foge o nome dele agora. Ai, eu não vou saber. Fez um relógio preto, totalmente preto. Foi o primeiro meu dos relógios pretos. Philip Stark. O Philip Stark, no momento, fez um relógio preto que ele só tinha importância para a própria pessoa que portava aquele relógio. Ela tinha um contato. É claro que eu tive um desse. Por isso que eu estou falando com esse detalhamento, né? Mas é a busca do luxo que expressa a sua singularidade e não que expressa a admiração do outro por você. Então, veja, está muito conectado. O velho luxo é o status, o novo luxo é o estilo. Ficou legal. Acho que Não, ficou deu para a gente se situar. excelente. Vamos falar da quinta característica? Quinta, gente, são 16, eu vou mais rápido. A Terra 1 se vale da razão ascética e a Terra 2 da razão sensível. O líder... O que é uma razão ascética? O que é uma razão ascética? Imagina, vou dar um exemplo rápido, porque todos nós brasileiros, e imagino que tenha gente acima de 20 anos de idade que está nos assistindo, a maioria deve ter mais de 20 anos de idade, então vai se lembrar do meu exemplo. Quando Serra e Lula fizeram a sua primeira candidatura presidencial, os marqueteiros do Serra e do Lula, do meu ponto de vista, optaram por caminhos muito diferentes. O que eu estou falando, pelo amor de Deus, não tem nenhum aspecto partidário. Eu estou falando de algo da história do Brasil recente, de dois candidatos a presidente da República. Um presidente da República, o marqueteiro, se valeu do fato dele ser uma pessoa humilde, nordestino que foi morar em Santos, depois foi morar no ABC e teve uma educação, não teve educação universitária, etc., que era o candidato Lula, e o outro candidato é um candidato formado nas melhores escolas de São Paulo, do Chile, dos Estados Unidos, né? Que era o candidato Serra. Os marqueteiros criaram quase uma batalha onde os marqueteiros do Serra tentavam dizer que o Brasil precisava de alguém que soubesse manejar números, planilhas, fatos, evidências, para pôr uma cientificidade no bem-estar do país. Isso é uma razão que não tivesse uma participação subjetiva, uma razão que não tivesse uma escolha subjetiva, uma razão ascética. Tá claro isso? Perfeito. Razão muito Terra 1, característica com Terra 1. Totalmente característica Terra 1, foi um erro, do meu ponto de vista, muito grande no marketing de José Serra nessa primeira candidatura. Enquanto o Lula teve um marketing, a meu ver, mais acertado, a meu ver, eu vejo de todo mundo, né? Porque foi eleito, quer dizer, deu certo. Teve um marketing de dizer que a razão ascética não é a melhor razão para a construção de uma política,
que não existe uma política, não existe um bem-estar, não existe a realização do desejo sem a contaminação do subjetivo. Uhum. Porque, para a razão ascética, o subjetivo faz mal. Saca aquela empresa que diz assim: você tem alguém para me indicar para tal cargo? Tenho, o Zé Maria, ele é formidável. Se eu conhece, claro, é meu primo, então tira. Uhum. Ou é meu amigo, então tira. Contaminou, está contaminado. Uhum. Então nós achávamos que o mundo deveria ser realizado por razões ascéticas, que se contrapõe à razão sensível. Adivinha o que o brasileiro prefere, razão ascética ou razão sensível? A resposta você sabe, né? É óbvio que nós brasileiros somos adeptos da razão sensível. Perfeito. Sempre desconfiamos de razões ascéticas, como eu falei outro dia, aliás, mesmo porque se razão ascética, razão sem subjetividade, fosse a principal razão, nós estávamos perdidos. Porque se for só para os números, o Brasil está sempre muito mal. Uhum. Agora, existem variações que fazem com que, dentro das nossas dificuldades, a gente faça coisas incríveis. Então, Acho essa que era a isso, que eu queria falar. uhum. Ah, Isso está bem ligado com uma característica número 6, né, que eu acho que... 6 é... é a mesma coisa, é. Porque uma é ascética, outra é sensível, na 6 tem, tipo assim, é 4 exercícios, você não entendeu ainda, né? O Uhum. líder em Terra 1, você é o genérico que eu estou falando, o líder em Terra 1 privilegia as exatas, em Terra 2 as humanidades. E é o que a gente está vendo acontecer hoje, né, Zé Cláudio? A volta, o número de pessoas que está conosco nesse Uhum. webinar, por exemplo. Nós estamos discutindo as humanidades, nós não estamos discutindo o quadrado da hipotenusa, o cateto, nada disso, nós estamos discutindo, né, baseado nas matérias que 20 ou 30 anos atrás tinham menos consideração. E hoje em Uhum. dia elas são fundamentais, né? Porque com o avanço da inteligência artificial, o domínio das exatas vai ser exercido pela inteligência artificial, mas o domínio das Perfeito. humanidades continuará sendo exercido pelos homens. Outra, vamos um pouquinho mais. Vamos mais rápido, que Oi? eu tenho várias perguntas. Vamos mais rápido, eu tenho várias perguntas. Você acha uma boa ideia? Não, 7. Então eu vou ler mais rápido e comento. Vou comentar de 3 em 3, tá? Fechado. O líder Terra 1 é atento ao principal e Terra 2 é conectado ao geral. Eu acho que posso comentar imediatamente. Um focava no mundo disciplinado, o líder tinha que ser focado, e no Uhum. mundo múltiplo, diverso, criativo, que é Terra 2, é claro que ele tem que estar conectado no geral. E se Uhum. não estiver Perfeito. conectado, ele fica fora. O Terra 1 estimula a eficiência do mesmo. Quando eu escrevi isso, estimula a eficiência do mesmo, me lembrava de Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que as pessoas vão ter uma cena famosíssima e apavorante, que são os operários de uma fábrica girando todos na mesma direção, né? Uma manivela de um parafuso, sei lá o quê. Então, mas era assim, era a eficiência do mesmo. Vamos dar o prêmio ao seu Manuel, porque há 40 anos está na porta da nossa fábrica. Perfeito. Isso existiu, Zé Cláudio, e há pouco tempo você sabe disso. Você É que verdade. preside uma escola de negócios como a São Paulo, né? Imagina a barbaridade. Esse presidente tinha que ser demitido, ir para o Pelourinho, ou sei lá o quê, né? E isso é recente, o absurdo disso. Então, o Enterradores, o líder estimula a criação da diversidade. Cá entre nós, é ainda muito ideal o que eu estou falando, né? Porque os líderes estão apavorados com a diversidade. As pessoas É, têm... Oi. não, eu acho que assim, nós estamos criando dois parâmetros, dois mundos, né? E tem que fazer a transição, né? Tem uma passagem, né? Boa ideia. Nós estamos na transição. 9. O líder Terra 1 comunica, o Terra 2 envolve. Eu acho essa parecida com o status e o estilo. Um é Uhum. comunicar. Comunica aos senhores presentes que a saída será feita pelo portal número 9. É uma comunicação. Outra coisa é envolver, né? Uhum. É você falar alguma informação que a pessoa quer ouvir.
Comunicação é aquilo que... Quando existia avião, comunicação era aquilo que tinha que tinha assim, senhores passageiros, ou vamos explicar como é que funciona a máscara, como é que funciona o cinto, prestem atenção mesmo se for um passageiro frequente e ninguém prestava atenção em nada. Aí Air France, por exemplo, as empresas aéreas começaram a criar filminhos simpaticíssimos. Eu me lembro especificamente da Air France, porque por razões de trabalho eu tomava muito esse avião, então, então criou todo um balé de meninas ensinando a usar o avião, que era uma comunicação envolvente. O líder Terra 1 é um moralista. Né? Tem um nome horroroso que eu não vou utilizar, mas é muito feio, então não vou utilizar porque é feio. Mas ele é moralista. Fica, sei lá o que, regra. Fica impondo regra. O termo é diferente, é um termo gastroenterológico. Fica impondo regra e o Terra 2 é ético. Eu já disse que faço uma diferença entre moral e ética, moral como conjunto de vários e ética responsabilidade da singularidade de cada um. O líder Terra 1 se assegura nas verdades, Terra 2 convive com as ambiguidades. Isso aí não vai dar o Zé Cláudio para falar isso hoje. Isso é sensacional, né? Porque o líder Terra 1 tem certeza, né? Ele precisa ter certeza. Ele se fixa nas verdades, ele não pode... O mundo era, Sócrates falou para a gente que era. A gente achou que o mundo era aqui, o que é, o que não é, não é. Isso é verdade. Dizer daquilo que é, não é. Dizer daquilo que não é, isso é mentira. A gente aprendeu os 3 princípios de Aristóteles. Identidade, terceiro excluído e não contradição. E achou que o mundo era aquilo que estava sendo filtrado por Aristóteles, achando que era a única possibilidade. Terra 2 escancara múltiplas verdades. Mostra que verdade é um construto lógico e, portanto, tem inúmeras verdades. E, portanto, você é responsável pela verdade que você professa. Você não pode ficar atrás de um escudo dizendo isso é verdade. Eu estou falando isso porque isso é verdade. Não, isso é a verdade que eu escolho para mim. Toda verdade tem uma carga de responsabilidade subjetiva. O líder 12. O líder Terra 1 busca o lucro no mundo, o Terra 2 associa o lucro com a construção no mundo. Vou ser rápido. Empresas ou pessoas que busquem puro lucro hoje em dia serão escorraçadas. Se não, estou sendo um pouco petardista, mas é por causa da rapidez que o tempo nos exige. É necessário uma pessoa ou uma empresa fazer naquilo que ela está fazendo, que ela se explique de que maneira ela está contribuindo para o mundo. E se ela não estiver contribuindo para o mundo, ela não tem razão de existir. É o propósito que está sendo tão... É o termo que está sendo utilizado muito. Eu detesto termos de moda, eu estou evitando o termo propósito. Mas se você quiser o propósito. A propósito, a gente deixa no propósito. Tá bom. 13. O líder Terra 1 acredita que o cliente é rei, Terra 2 que o cliente é cidadão. Essa história de assim, o cliente é nosso rei. Aquele que diz que o cliente é rei, quem é você para dizer que o outro é rei? Não, somos cidadãos, convivemos, né, nos respeitamos, mas não dá para aprofundar isso agora. 14. O líder Terra 1 avisa os perigos, é um precavido. Né? Até porque ele não quer tomar risco, né? Ele não quer tomar risco, ele não quer o inesperado. Bom, né? Você tem certeza que essa aplicação será melhor para os nossos negócios? Até a voz, a pompa, a maneira, o bigode que se passa a mão, tem tudo isso, né? Era típico de Terra 1. Ele é precavido. Em Terra 2, o líder de Terra 2 incentiva a inovação responsável. 15. O líder de Terra 1 patrocina a cultura. Em Terra 2, editor da cultura. Eu vou dar atenção para isso um minuto. A gente cansou de ver, por exemplo, a Petrobras patrocinando o clube de basquete em Santo André, por exemplo. Isso é ruim? Não, isso é muito legal. Mas isso não faz com que a Petrobras se engaje no projeto que ela mesma está patrocinando.
A grande tendência hoje em dia é que a própria empresa tem que ser uma curadora. Não basta ser patrocinadora da cultura, tem que ser curadora da cultura, tem que ser editora da cultura. Apple é editora de cultura, Nike é editora de cultura, Virgin é editora da cultura, né? O Terra 2, ou você faz isso integrado ou não faz. E, finalmente, inacreditavelmente, chegamos ao 16º, o Terra 1 projeta o futuro, o líder Terra 1 projeta o futuro, e Terra 2 ele inventa o futuro. Qual é a diferença? A diferença é fácil, né? Projetar o futuro é aquilo que a mãe falava para a gente. Se você não for médico, engenheiro, advogado ou funcionário do Banco do Brasil, você está ferrado na vida. Quer dizer, ela fazia uma projeção do futuro a partir de hoje. Hoje em dia, se você for falar com seus filhos, falar uma besteira dessa que eu acabei de lembrar, eles vão olhar para sua cara achando que você é marciano. Porque não existe essa de projetar o futuro, você tem, a única certeza que você tem é se você está inventando o futuro. E inventando o futuro é diferente de projetar. Inventar o futuro é você saber que o seu presente hoje exige que você se responsabilize por essa invenção. São então aí as 16 características. Quem consegue ainda saber quais são as 16, pode agora, de uma maneira Terra 1, se dar nota para saber se é Terra 2. Muito bom. Não, eu acho que a gente tem excelentes características que ajudam, acho que, a tangibilizar um pouco dentre o que se define como Terra 1 e Terra 2, levando para o aspecto de liderança. Acho que é importante essas características. Agora, de todos esses exemplos, eu queria entrar um pouco em... Falhou o som. Você falou, são importantes essas características, daí para frente eu perdi. Essas características são importantes para as pessoas poderem viver um pouco esses exemplos que você construiu agora. Eu acho que é mais fácil de tangibilizar. Eu queria levar um pouco essas características de liderança não para uma liderança dentro de empresas, não para o mundo corporativo, mas líderes globais, líderes de países, líderes regionais, né? Eu acho que o que mais se viu em termos de comentários, ou uma das coisas, pelo menos, mais comentadas agora durante a pandemia, é que o mundo carece de líderes. Então, não há líderes, não há alguém que diga para a gente para onde nós deveríamos ir. E curioso, vendo o jornal esse feriado, eu vi um resumo de grandes líderes do mundo, né, como Margaret Thatcher, como Churchill, como o De Gaulle, como eles supostamente lidariam com essas crises. O mundo estaria em melhores mãos se estivesse na liderança desses líderes icônicos de suas épocas. E, claro, que tem críticas muito fortes aos líderes atuais, né? Ao Macron, ao Trump, ao Boris Johnson, até a própria Angela Merkel, que é mais poupada, mais querida talvez que os outros. Então, o que eu quero, a minha pergunta nessa construção toda é que por que as pessoas são tão presas às imagens desses líderes Terra 1 para que elas te digam o que fazer? E será que a gente precisaria desses líderes hoje para enfrentar melhor a situação, a crise, a pandemia? Olha, qualquer momento de perigo, de aflição, a pessoa quer delegar imediatamente o destino da sua vida a alguém que dê uma certeza que aparente para ela que sabe o caminho das pedras. Quando você está muito doente, por exemplo, você tem um problema, sei lá, um problema grave na vesícula biliar, uma dor insuportável, você se põe na mão de um cirurgião, né, e diz, olha, você sabe o que fazer, entrar aí, tirar essas pedras da minha vesícula, ou seja, você busca essa segurança no outro. Em alguns domínios isso funciona, no domínio da cirurgia isso funciona, no domínio do mundo isso não funciona. As lideranças, como a gente teve em De Gaulle, como você citou, Thatcher, você citou Churchill, eles são diferentes, a meu ver. Por exemplo, De Gaulle e Churchill, eu adoraria falar de uma diferença grande entre eles. Mas, enfim, a primeira parte da resposta é assim.
O homem, posto em situação de perigo, ele regride para uma posição infantil e demanda que alguém assuma o comando da vida dele para ter a garantia de uma saída. Isso todos nós fazemos em maior ou em menor grau. Segunda parte. Nós tivemos líderes de certezas, como Thatcher, por exemplo, mas seria muito difícil hoje em dia existir um líder como Margaret Thatcher, existir um líder como Charles de Gaulle. Eles não conseguiriam capturar a unidade de um país, a meu ver, em torno a eles. Não digo mesmo de Winston Churchill. Tá. Vou te dar um exemplo do porquê. Se eu pergunto para você agora, né? Se eu perguntar, eu vou te perguntar. Qual você acha que é mais Terra 2, Churchill ou de Gaulle? Eu acho que Churchill É mais Terra 2, né? é mais Terra 2. A Thatcher é absolutamente Terra 1. Oi? A Margaret Thatcher me parece Terra 1. Margaret Thatcher, para mim também. Para mim é escancarada Terra 1. E de Então, se Gaulle, para mim... é Terra 1, então não tem mais chance dela ser Terra 1. Oi? Se você acha que ela é Terra 1, então tem mais chance dela ser Terra 1, né? Eu acho que Margaret Thatcher é Terra 1. Eu acho que de Gaulle é Terra 1. Me chama a atenção, eu estava esquentando os neurônios para a nossa discussão sobre líderes. Eu pensei nesses dois líderes, de Gaulle e Churchill. E pensei em dois discursos deles. O de Gaulle, no dia 13 de maio de 1940, faz aquele discurso que ficou famoso. Infelizmente ficou famoso porque virou nome de um conjunto musical, Blood, Sweat and Tears. Uhum. Mas o discurso onde ele, nomeado primeiro-ministro, encarregado de formar um governo, diz a frase que não é Blood, Sweat and Tears, é: nada tem a oferecer senão sangue, trabalho árduo, lágrimas e suor. Nada tem a oferecer senão sangue, trabalho árduo, lágrimas e suor. Isso é Churchill. Perfeito. Você vira a página, eu estou lendo um livrinho aqui do Marco Antônio Villa de discursos famosos. Se você acha o discurso de 1 mês e 5 dias depois, do de Gaulle, 18 de junho de 40, ele faz o famoso discurso na BBC: aconteça o que acontecer, a chama da resistência francesa não deve se apagar e não se apagará. Veja que diferença. Né? Oposto. É um escândalo. É. Dito de uma outra maneira, né? Você viu o filme Churchill, que passou um ano passado, um ano retrasado, Sim. foi indicado para o Oscar e tal? Tem uma cena famosa, que eu não sei se é histórico ou não, mas de qualquer maneira espero que a gente está falando. O Churchill está no banheiro, você lembra dessa história? O Churchill Não. estava no banheiro, chega um funcionário, provavelmente, não sei se era em Downing Street, mas devia ser, chega e diz: primeiro-ministro, preciso falar urgente, está havendo um problema terrível da guerra, né, evidentemente. E o Churchill vira e diz assim: calma, pô, uma merda de cada vez. Muito boa, é verdade. Imagina, eu fiquei imaginando, põe-se agora no palácio, no palácio De Buckingham. presidencial francês, põe o Ah, De Gaulle, Uhum. põe a mesma cena, né? Imagina se o De Gaulle ia falar: française et français, une merde à la fois. Uhum. Não dá, né? Não dá. Não dá. Quer dizer, não vai com a imagem. A desconstrução que o Churchill fazia da sua própria imagem, o risco que ele tomava, que fazia a gente sorrir, faz a gente sorrir até hoje, e que o filme, magnífico, do meu ponto de vista, explorou muitíssimo bem, já mostra os prenúncios do que um líder Terra 2 deve ter. O líder Terra 2, em termos de exemplos, né, em termos de um a um, está muito mais para um Churchill, ou deveria estar muito mais para esse alguém que a única coisa que promete é sangue, trabalho árduo, lágrimas e suor, ou daquele que diz: está tudo resolvido, deixa comigo que
que tudo vai dar certo. E, É e hoje isso. o mundo, e hoje o mundo carece de uma liderança com status global como esses nomes que a gente criou, ou em Terra 2 é mais difícil de se construir no Estado, à frente das lideranças políticas, um líder tão representativo quanto esses que a gente teve no passado? A gente não vai ter mais esses líderes em Terra 2? A gente não vai ter mais esses líderes Terra 1, espero que não, porque um líder Terra 1 em Terra 2 faz um desastre. Uhum. É macaco em lojas de louça, de cerâmica, né? Nós Então, precisamos de... eu vou refazer a pergunta. Um líder como o Churchill, que carrega traços de Terra 2, a gente não tem um Churchill comparado hoje. Ou uma versão mais atualizada dele com as características de Terra 2. A gente tem algum líder Terra 2 de característica política? Eu acho que nós temos líderes Terra 2 eu acho que nós temos líderes políticos que foram eleitos em plataformas e maneiras Terra 2. O Macron, na sua campanha, teve vários elementos que pertencem à Terra 2. Não no exercício político dele, hein? Estou falando do Uhum. exercício que ele foi eleito. Uma mulher muito mais velha que ele, uma relativização do poder do poder do partido, um muito mais jovem, a pergunta do porquê não eu, etc., em relação ao Macron. Boris Johnson, aquele cabelo dele de vassoura, sei lá do que é aquilo, né? Imaginando ele em Buckingham se apresentando para a rainha, eu fico imaginando o que a rainha pensou quando viu o Boris Johnson entrando naquela sala que a gente vê no The Crown, né? Na série The Crown, que muita Uhum. gente daqui viu. Então, o Boris Johnson também tem várias características na sua eleição de Terra 2. O Trump, em que pese minha pouca simpatia pelo personagem, né? Minha pouquíssima simpatia pelo personagem, né? O conjunto da obra, o conjunto da gravata sobre a barriguilha da calça, o cabelo ridículo daquele jeito, a forma de se expressar. Quer dizer, são coisas que fazem, que geram, que geram como resultado ele ter sido eleito frente a uma Hillary Clinton, que é muito melhor nos nossos valores Terra 1, mas é Terra 1 de alto a baixo. Muito mais que o marido dela, né? Uhum. Incomparavelmente mais que o marido dela. Angela Merkel, então, vou dizer, o mundo precisa de isso quanto à eleição. Quanto ao exercício político em Terra 2, eu acho que nós ainda estamos num vazio terrível, esperando os líderes Terra 2 virem a ocupar a cena da frente. E a Angela Merkel? O que mais se aproximaria, eu acho que é Angela Merkel. Por Tá. quê? A minha pergunta que eu te fiz entre Churchill e de Gaulle, aí eu poderia te fazer entre Angela Merkel e não, qual é o nome dela? Thatcher. Eu Uhum. misturei Thatcher com Strasser, que é o editor do Freud. Como eu estou com o Freud na cabeça, por boas Uhum. razões aniversário dele, eu falei Thatcher. Mas, enfim, a Margaret Thatcher é evidentemente muito mais Terra 1 do que Angela Merkel. Acho que todo mundo está aqui conosco, nessa altura dos acontecimentos, não deve mais ter essa dúvida. É claro que Angela Merkel é muito mais Terra 2. Ela é legal, ela vai para o supermercado, ela usa aquele maldito blazerzinho dela, que eu já tive vontade de mandar um de presente para ela, quando não aguento mais ver aquele blazer em tudo que é fotografia. Ela abriu a Alemanha, ela teve a coragem, a ousadia de abrir a Alemanha para os imigrantes. Uma Alemanha, quer dizer, um país que tem uma cultura fortíssima, vertical, tradicional, ela abriu. Ela imagina o que ela conseguiu de inimigos frente à abertura que ela fez. A forma direta dela falar, ela nunca espera.
ela não é uma Margaret Thatcher cheia de certezas, ela é cheia de escolhas, cheia de opções, a Angela Merkel. Então, estou vendo até pelo raciocínio que você me fez fazer agora, se eu fosse dar um exemplo de alguém que no exercício da política faz um caminho de terra 2, quer saber que o mundo é global e não focal, quer saber que não existe muralha nem do México nem da China, quer saber que aquilo que acontece para o chinês no interior da China toca a gente na pedra do baú, como a gente começou por ela hoje. Né? Quer dizer, saber que aquele imigrante africano merece um direito de cidadania numa das maiores culturas e economias da Europa. Né? Então, eu acho que quem mais se aproximaria seria a Angela Merkel e espero que novos líderes Terra 2 surjam, senão nós já estamos. Né? Vamos entrar um pouco agora nos líderes empresariais. Líderes como Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson. A minha pergunta é assim, eles são líderes admirados, né, pelos feitos, pelas empresas, pelos produtos, pelos serviços, mas quando a gente analisa eles com relação à liderança, ser uma liderança de Terra 1 ou de Terra 2, primeiro eu queria saber a sua opinião, eles são Terra 1 ou Terra 2? E se eles são Terra 1 ou Terra 2, se eles são Terra 2 em alguma condição, eles são Terra 2 pela liderança que eles exercem com as pessoas que trabalham com eles, ou seja, pela forma de liderança prática nas empresas que eles lideram, ou pelo resultado dos produtos que eles criam? Pelo conjunto da obra. Eu acho Por que uma quê? coisa. Porque você não saberia nem quem é o tal de Steve Jobs se ele não tivesse feito a Apple. Ele seria um calígrafo americano. Você não saberia quem é Elon Musk se ele não estivesse fazendo o que ele está fazendo, o SpaceX, os carros, a fábrica de bateria, Uhum. etc, etc. Você não saberia quem é o Richard Branson se ele não tivesse feito e continuou fazendo o que ele fez. E como é que você olha, Oi? Forbes, e como é que você enxerga a característica pessoal deles dentro desse contexto? Porque o líder Terra 2, ele parece um cara mais bonzinho, né? Ele parece um cara mais legal, né? E não Grave um erro. ditador Grave. duro, Hã? e não um grosso Conhece o ditador cara que duro. falou no banheiro, o Churchill? O cara que falou no banheiro, ele é bonzinho? Você vê o Churchill como bonzinho? Né? Você se lembra da Eu vejo história ele, do Churchill? eu vejo ele como autêntico. Eu vejo ele como autêntico, como alguém que se expressa da forma que ele, naquela característica de autenticidade que você tinha comentado. Isso mesmo, concordo com você. Então, bonzinho é uma ideia. Ai, não, não vamos sair dessa pandemia, vamos entrar todo mundo no convento, pelo amor de Deus, não. Não, acho que bonzinho, bonzinho não. Eu vou ser provocativo. Eu vou pegar o pior, entre aspas, desses exemplos serradores que você deu, que as pessoas Tá. ficam chocadíssimas com Steve Jobs. Depois que leram o livro de Steve Jobs, depois que viram o filme de Steve Jobs, que era um carcamano, não era bem carcamano, porque não era italiano, mas enfim, mas que era carcamano no sentido do comportamento, que era um cara agressivo, que era um cara autocentrado, que era um cara isso, que era aquilo. Eu posso defender tudo isso, posso dizer que não é nada disso. Pode dizer que ele era uma pessoa de uma singularidade absoluta e que não esperava que você compreendesse o que ele estava querendo fazer. Então, ele diz assim, mas eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer. O Zé Cláudio não está entendendo o que eu quero fazer e eu vou ter que fazer uma opção. Ou eu vou ter que explicar para o Zé Cláudio o que eu quero fazer, eu não consigo explicar muito bem por duas razões. Uma, porque o Zé Cláudio não está interessado no que eu quero fazer, e duas, que eu não sei explicar o que eu não sei explicar o que eu quero fazer. Então ele faz. Agora, ao fazer, ele pode deixar o Zé Cláudio, o Jorge, os Mários, o João, os Joões da vida muito tristes, porque não fazia parte do manto da bondade do Steve Jobs.
Uhum. Quer dizer, eu acho que a gente não pode julgar essas pessoas tão singulares, todos eles são rigorosamente singulares, não podemos julgar essas pessoas com um termômetro do bonzinho, do simpático, do bem-educado. Ortega y Gasset tem uma análise das pessoas geniais. Eu trabalhei isso num livro meu. Eu acho que é um livro que eu chamei de Você Quer o que Deseja? É uma pergunta interessante, aliás, para cada um se fazer. Você quer o que Muito. deseja? Né? Uhum. E nesse livro eu faço uma análise que me encantou no Ortega y Gasset sobre, sobre uma questão que teve com Mirabeau, na França, que ele era considerado um gênio, porque criou um sistema político que juntava a república com a monarquia. Não vou entrar em detalhes. Posso estar falando besteira, porque eu estou falando, enfim, não evoco isso há muito tempo. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma vida muito mal vista, uma vida pessoal desregrada. E aí houve toda uma querela, porque queriam colocar o corpo dele nos Heróis da Pátria, no Panteão, lá em Paris, e uma parte importante não queria deixar ele ficar no Panteão. E Ortega y Gasset examina essa situação para chegar à conclusão, que eu comecei por ela, que os gênios da singularidade não podem ser medidos com a regra do vulgar. É a resposta, mais uma vez, que Churchill Uhum. deu para aquela senhora na festa. Você conhece a história do Churchill com a senhora na festa? Ele entra Não. numa festa bêbado, primeiro-ministro da Inglaterra, no meio da guerra, e ele entra bêbado, chega uma mulher, pede qualquer coisa para ele e diz: o senhor não acha que nós devemos invadir, ou, sei lá, a Alemanha amanhã de manhã? E aí ele responde: não, não acho, essa é muito chata e muito feia. Muito feia, eu não estou gostando de conversar com a senhora. Aí ela vira para ele e diz assim: e o senhor é um primeiro-ministro execrável? O senhor é um bêbado? Aí ele responde: a diferença é que amanhã de manhã eu vou estar sóbrio. E ela Essa é continua. histórica. Essa é histórica, essa história. Isso daí, né? Bom. Então eu acho que eles não podem ser julgados dessa maneira. Ah, o que tem de diferente, o que tem, eu acho, de impacto. Os líderes de Terra 2, eles têm que ser impactantes. A palavra impactante quer dizer fora do pacto. Impactante. Uma pessoa como Steve Jobs, ela é impactante. Mas nós Uhum. temos, nós temos uma tendência a confundir, Zé Cláudio, arbitrariedade com arbitrariedade com totalitarismo. Tá. Uma coisa é quando um pai diz para um filho, eu dei esse exemplo, volto a ele, é bom a gente reesquentar o que a gente anda conversando. Um pai vai dizer para um filho, sei lá, eu quero que você volte 1h da madrugada para casa. Não fala madrugada, fala 1h da manhã para casa. E o filho diz, por quê? E o pai diz, porque eu quero. Aí o filho diz, você está sendo tirano. Ele não está sendo tirano, ele está sendo arbitrário, porque ele não está explicando. Mas o problema é que, inúmeras vezes na vida, nós queremos coisas que a gente não sabe explicar. E aí, nós somos arbitrários. E vamos ser vistos como totalitários, como tiranos. E vamos ter que suportar ser vistos como tiranos quando nós não somos tiranos, nós somos arbitrários. Para concluir esse raciocínio, há anos atrás, Caetano Veloso foi muito criticado porque numa enquete que foi feita com vários personagens conhecidos do Brasil, ele respondeu a uma pergunta que foi mesmo para todos, se o Brasil vai dar certo. É uma pergunta, aliás, que nós fazemos todos os dias, né? Porque esse país Claro. nos oferece essa pergunta todos os dias. A gente precisa refazer essa pergunta. E cada pessoa respondeu de um jeito, vai dar certo por isso, vai dar certo por aquilo e tal.
Caetano foi e disse: o Brasil vai dar certo, sim. E perguntaram por quê? Ele falou: porque eu quero. Ponto. E mais não disse. Para quê? No dia seguinte, os jornais começaram: esse Caetano é um presunçoso, esse Caetano é um absurdo, o que ele está pensando? Dizer que Brasil vai dar certo porque eu quero. Eu fiquei chocado com aquilo e escrevi um artigo que eu publiquei no Estadão, no Estado de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo. Eu acho que o artigo chamava-se Opção Brasil. Acho que era, não sei, não importa. O que eu defendia? Eu defendia a ideia de que o Caetano tem toda a razão. Você pode dar muitas explicações que o Brasil vai dar certo, mas antes de mais nada, o Brasil vai dar certo porque eu quero, ponto. É arbitrário. Porque, aliás, no caso do Brasil, se não fosse arbitrário, seria horroroso. Porque tudo diria que o Brasil não vai dar certo. Agora, se cada brasileiro conseguir fazer o exercício da arbitrariedade de Caetano Veloso, de dizer, vai dar certo porque eu quero. Isso não é para nós vermos mal. É para nós vermos que o poeta, no caso Caetano, paga o preço de suportar uma singularidade. Vai dar certo porque eu quero. Elon Musk vai dar certo o SpaceX, sabe por quê? Porque ele quer. Richard Branson faz a mistura que faz entre livraria, moda, luta contra o câncer, avião, porque ele quer. E mais que todos eles, né? O Sr. Steve Jobs, que foi escorraçado, né, numa leitura Terra 1 a respeito dele, né? Uhum. Usamos o iPhone dele, dessa pessoa que mudou em muito o comportamento da humanidade, porque quis. Pronto, eu acho que te respondi. Não, eu queria ir para uma última pergunta, para a gente Vamos lá. encerrar, que a gente voltou um pouco do tempo. Você Nós entrou na estamos relação com... era É, 10h15, 10h25. a gente... Mas eu não podia deixar de fazer pelo menos uma pergunta. Hã? Eu não poderia deixar de fazer pelo menos uma pergunta sobre a liderança no âmbito familiar. Ou seja, a liderança na Terra 1 era muito definida pela figura paterna, principalmente. Na ausência, na figura materna. Mas ela tinha um eixo, né, alguém dizendo o que tem que ser feito. Como que é a liderança dentro de uma família, pai, mãe, filhos, de Terra 2? Poderia te responder de várias maneiras, para não me delongar muito e aproveitar o que você me fez desenvolver. Eu adoro suas perguntas, porque é uma conversa maravilhosa, a maneira que a gente bate esses papos. Eu diria que a geração anterior, a liderança na família do pai e da mãe, era dado nos princípios de Terra 1. Era dado no... Você pode dizer, mas o pai ou a mãe? O pai era o representante do poder familiar, em Terra 1, e a mãe fazia o pai do braço armado dela. Explico-me. Saca quando você chegou na sua casa, seu pai estava na faculdade, para quem não sabe, Zé Cláudio é filho de um dos maiores economistas, professor de economia do país, professor Securato. Então, imagina que você chegava em casa, seu pai estava na USP ainda, não tinha chegado, e você tinha feito uma besteira monumental, e sua mãe dava uma bronca, você não dava muita bola, porque ela te amava e te mimava. Até Aí hoje. ela... Oi? Minha mãe me ama e me mima até hoje. Te mimou até hoje. Aí quando ela
E como ela te mimava, ela não queria brigar com você, ela dizia, se você não fizer tal coisa, você vai ver a hora que seu pai chegar em casa. Uhum. Ouviu essa frase? Uhum. Sempre. Sua mãe vai brigar com você hoje, hein? Então, nossas mães falavam, né? Você vai ver quando seu pai chegar em casa hoje. O que elas queriam com isso, né? Elas usavam o pai como braço armado. Elas não tinham arma, então o pai era o braço armado delas, como se fosse um fuzil, uma metralhadora. Aí o seu pai chegava cheio de livro, né, numa boa. Aí vocês olhavam para ele e estavam com medo. Ele não tinha feito nada. Ele estava com os livros dele. Ele virava assim, Zé Cláudio, vem aqui. E o vem aqui era para ajudar a carregar os livros dele. Você falou, não vou não, pai, não vou não. É isso mesmo. Eu estou relembrando aqui. Então, Não está certo, não é? Então era assim, a liderança Terra Única Nações era assim. Agora, como é que é a liderança hoje em dia? Primeiro, continua havendo, evidentemente, uma dependência biológica, uma dependência econômica e uma dependência cultural dos filhos em relação aos pais, porque eles precisam ser aculturados, precisam ser acocados, precisam ser recebidos, precisam ser criados, precisam ser, enfim, precisam ser recebidos no mundo. E a partir de um certo momento, os pais e mães põem uma pergunta muito interessante para os filhos. Por que essas pessoas gostam de mim incondicionalmente? Eu vou repetir. Pais e mães põem uma pergunta fundamental para os seus filhos. Não é que façam a pergunta, é que a atitude de um pai e de uma mãe faz com que um filho se pergunta o que é isso em mim que faz com que o meu pai ou a minha mãe me ame incondicionalmente. Tipo o Brasil vai dar certo porque eu quero. Por que eles fazem isso comigo? O que eles sabem de mim que eu não sei? E essa pergunta é uma das grandes heranças que um pai e uma mãe dão a seu filho. O que meu pai ou a minha mãe sabe de mim que eu não sei, que faz com que eu seja por eles amado incondicionalmente, a ponto deles porem a vida deles em risco pela minha existência. Pronto. obrigado pelo bate-papo, pela conversa, pelo terceiro webinar. Acho que depois dessa indagação que você deixou aqui no final, eu só posso deixar o convite aberto para o quarto webinar, em que a gente vai tratar as perguntas que eu gostaria de fazer sobre, eu acho que praticamente os temas mais relevantes da nossa existência, né? Como essa que você acabou de fazer, mas a gente vai falar sobre nascimento, educação, adolescência, trabalho, mulher, família, amor, morte. E eu acho que a gente vai poder. É claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir responder e encaminhar muitos temas. Foi sensacional. Eu quero agradecer muito a participação. A gente recebeu muitas perguntas. Eu capturei algumas delas para tentar colocar. A gente sempre tem centenas de perguntas sobre todos esses temas, mas eu quero agradecer muito a participação, a presença virtual de todos. Foi um prazer imenso ter todos vocês aqui e espero que vocês estejam com a gente quarta-feira que vem, 18 horas, da mesma forma. Fóruns, obrigado. Prazer imenso. Prazer imenso dessas conversas com você. E que bom que a gente está podendo fazer isso junto com todo mundo.
Muito legal. Pessoal, boa noite. Obrigado. Até Até semana que vem. quarta. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.